Juntam-se agora a este jornal os eurodeputados Paulo Rangel e Pedro Silva Pereira, são os dois comentadores da TVI. Muito boa noite aos dois. Paulo Rangel, vou começar por si, por lhe perguntar como é que está a olhar para esta reunião do Eurogrupo. Tal como já sabíamos, há um acordo muito difícil de alcançar. Mário Centeno, com uma negociação difícil esta noite. Sim, eu penso que Mário Centeno tem uma negociação difícil, mas também, sinceramente, não acho que a tenha conduzido muito bem. Quem viu a entrevista que ele deu a vários meios de comunicação internacional neste fim de semana, ele deu logo de barato que era impossível encontrar, por exemplo, uma solução de mutualização. Até disse uma coisa que, do ponto de vista técnico, é um erro, porque, se bem, coronabonds só depois da crise. Os coronabonds só fazem sentido porque estão vinculados a resolver os problemas da crise. Depois da crise podem ser eurobonds, mas não coronabonds. Portanto, sinceramente, eu acho que a estratégia de Mário Centeno, à partida, até mesmo do ponto de vista comunicacional, foi errada. Mas não é por isso que o impasse surge. O impasse surge porque realmente há duas visões diferentes. Há uma visão dos países do norte da Europa e, em particular, da Holanda, da Finlândia, da Áustria e da Alemanha, enfim, talvez menos categórica. E depois há a visão dos países do Sul, designadamente da Itália, da Espanha e da França, enfim, à qual também está naturalmente ligado Portugal. Repare, eu aqui não faço muita questão no nome coronabonds, nem sequer numa mutualização da dívida, digamos, no sentido mais clássico ou teórico do termo. Mas mesmo pegando nesta questão que é o chamado ESM, é o mecanismo, no fundo, se quiser, de estabilidade, não é, europeia, que tem realmente os tais 500 mil milhões de euros disponíveis, mas que foi pensado para a crise financeira. E na crise financeira havia uma série de Estados que tinham, digamos, os seus orçamentos, os seus déficits, as suas dívidas, claramente muito acima daquilo que eram as regras europeias. Portanto, aparentemente, e no caso, enfim, português era claro, houve uma má governação que levou a derrapagens e, portanto, havia aqui uma lógica de que havia uma culpa, se quiser assim, dos Estados do Sul. Esta era a lógica na qual isto foi construído e, portanto, havia uma condicionalidade no uso deste esquema. Isto foi pensado para este tipo de situações. Sendo que agora, Paulo Rangel, a lógica é completamente diferente, já não é isso que está em causa neste momento. Ora bem, é aí que eu queria chegar. E por isso, eu penso que se poderia aceitar, e já seria um bom caminho se hoje saíssemos daqui assim. Eu acho que é um caminho curto, mas seria um bom caminho. Poderíamos aceitar o mecanismo europeu de estabilidade sem condicionalidade. Ou, se quiser, com uma única condição. É que as ajudas que venham a ser pedidas ao abrigo desse mecanismo, para isto tinham que se fazer algumas alterações jurídicas, diga-se de passagem, apenas seriam utilizadas para a recuperação económica, social e eu até diria sanitária dos sistemas de saúde e pronto, isto seria o ponto. O que é que me preocupa? É que mesmo esta solução é só uma solução, são precisas mais, embora estejam a ser pensadas outras, e há um ponto, se olhar para os Estados Unidos, eles que estão ainda longe do pico da crise e numa situação dramática, já têm a sua resposta económica preparada com uma força brutal. E a Europa está a demorar muito tempo, Paulo Rangel? Repara, a Alemanha não. A Alemanha tem um plano que chega aos 750 mil milhões de euros, que aliás é a verba que estava prevista, que está prevista pelo BCE para, no fundo, digamos, garantir que os Estados podem, digamos, endividar a taxas baixas e, portanto, depois não há subidas de rating por aí fora. Portanto, estamos a falar de uma quantia brutal, que, aliás, é superior a esta quantia do mecanismo de estabilidade, só para recuperar a economia alemã. Portanto, e já está o plano todo feito. Aliás, por exemplo, este mecanismo interessante que a Comissão fez, mas que só vale para o emprego parcial, não vale para o desemprego, que é o SURE, é inspirado no Kurzarbeit, no chamado trabalho parcial ou no trabalho curto que tem a Alemanha, que é um grande programa que eles vão utilizar já para, no fundo, salvarem empregos. Portanto, esses países reagiram muito rapidamente e a Europa está a reagir, repare, muito demoradamente. Eu, aliás, devo dizer, deram-se 15 dias. Eu acho que 15 dias era razoável. Não é razoável que o Eurogrupo só reúna no 8º dia e que tenha uma única reunião. É evidente que para se chegar a um acordo é preciso muita negociação. Não digo que toda tenha que ser com todos os membros ao mesmo tempo, mas provavelmente seria preciso ter começado mais cedo e, portanto, eu acho que estamos aqui numa situação, pelo menos, inquietante, até termos mais algumas novidades. Vamos escutar também a opinião de Pedro Silva Pereira. Boa noite, Pedro. Bem-vindo também a esta edição para analisar
As expectativas para esta reunião do Eurogrupo, uma vez que ainda não conhecemos o desfecho e sabemos que se vai prolongar pela madrugada. Como é que está a acompanhar este encontro? Como é que julga que pode terminar este braço de ferro que ainda não tem por agora uma solução à vista, pelo menos que se saiba? Bom, em primeiro lugar, penso que é preciso anotar que não há português nenhum que não saiba que nesse braço de ferro o governo português, o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, têm estado do lado de uma resposta solidária a esta crise, não faz sentido outra coisa, e também têm estado do lado de uma solução que envolva um mecanismo de mutualização da dívida pública. Sabemos até quem se opõe a essa solução, de forma particularmente enérgica a Holanda, de certo modo também a Alemanha, mas sabemos de que lado está Portugal e o governo português está do lado certo nessa discussão. Já agora permita-me que o interrompa, porque há pouco o Fernando Rosas, que também esteve em direto na edição anterior, dizia que lhe fazia confusão sobre quem defendia a posição de Portugal neste Eurogrupo, uma vez que Mário Centeno está na posição de presidente do Eurogrupo e não na posição de ministro português. Isso não o preocupa? Não, claro que não. Que todas as pessoas conhecem o funcionamento do Eurogrupo, que sabem que quando existe um país que está na presidência, o lugar desse país não deixa de ser representado nessas reuniões. Portanto, Portugal não deixa de estar representado nas reuniões. É um processo negocial muito difícil, que naturalmente não passa só pela reunião do Eurogrupo que começou hoje. Ao longo dos últimos dias, essa negociação tem vindo a ocorrer, e o que está fundamentalmente em causa é o seguinte: é saber se nesta reunião nós temos, em primeiro lugar, um programa suficientemente robusto de resposta à emergência. E nós temos, para já, um instrumento fundamental no terreno, que é o programa de compras de ativos do Banco Central Europeu da ordem dos 750 mil milhões de euros. E o Eurogrupo, e depois por arrasto o Conselho e a Comissão e outras instituições europeias, devem acrescentar a esse instrumento mais 540 mil milhões de euros de empréstimos do Mecanismo de Estabilidade aos Estados, de um programa de 100 mil milhões de euros de apoio ao emprego e aos direitos dos trabalhadores, e ainda 200 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento de apoio às empresas. Mas isto é a parte de um programa de resposta de emergência à crise. Não estamos ainda a falar do relançamento da economia, que precisa também de mobilizar recursos adicionais. O que eu presumo que está hoje em discussão nesta reunião do Eurogrupo é, em primeiro lugar, saber se estes empréstimos de que se fala para o programa de emergência têm ou não têm a chamada condicionalidade, isto é, têm atrelado a esses empréstimos qualquer programa de austeridade. Não parece que isso vá acontecer, porque, aliás, o Ministro das Finanças alemão já disse, aliás, num artigo recente no Público, que isso não fazia sentido e, portanto, eu acredito que a solução não envolverá uma condicionalidade, como aconteceu na crise financeira anterior, mas, apesar de tudo, há resistentes, particularmente a Holanda, que insiste em que estes empréstimos só devem servir para financiar os sistemas de saúde e não a resposta à economia. Portanto, esse é o primeiro problema, saber se nós vamos ter recursos financeiros disponíveis para os Estados responderem à crise, sem que isso tenha consigo uma coisa inaceitável, intolerável, injustificável, dada a natureza desta crise, que é uma solução de condicionalidade ou de austeridade. O segundo aspecto que acho que estará em discussão é saber se avança já alguma coisa sinalizando que esse plano de recuperação da economia, que vai ter um fundo financeiro, o tal plano Marshall, de que se fala, com recursos suficientes para uma resposta solidária a esta crise, e se envolve também algum instrumento de mutualização da dívida pública. E, portanto, os ministros das Finanças estarão a discutir as alusões que serão feitas referentes a uma fase posterior da resposta a esta emergência e em que essas componentes são necessárias. Eu acho que seria absolutamente lamentável que, numa situação trágica como esta, os responsáveis
responsáveis europeus não fossem capazes de dar uma resposta à altura das circunstâncias. E essa resposta só pode ser uma resposta solidária. Do meu ponto de vista, e concordo nesse aspecto com o Paulo Rangel, essa é uma posição que o Grupo Socialista tem defendido de forma muito vincada no plano europeu, um instrumento de mutualização da dívida é necessário, porque nós vamos ter as receitas dos Estados a cair, vamos ter o aumento da despesa pública, depois vamos ter um enorme esforço financeiro para a recuperação das economias. Evidentemente, tudo isso vai provocar uma explosão da dívida pública e dos déficits orçamentais do Estado. A mutualização é necessária. Pedro Silva Pereira, permita-me só que o interrompa, creio que não me está a ouvir. Falou numa mutualização da dívida como sendo muito necessária, mas não parece ser essa, neste momento, a opinião do grupo de países que já referiu, não só o Pedro Silva Pereira, como também o Paulo Rangel. E já agora volto a chamar o Paulo Rangel para lhe perguntar se o preocupa as consequências que podem surgir na sequência de uma impossibilidade de acordo dentro do Eurogrupo. É a sobrevivência do próprio euro que está em causa nesta reunião, Paulo Rangel? Bom, quer dizer, nesta reunião em particular, eu não diria. Portanto, há aqui um processo que culminará com o Conselho Europeu da próxima semana, mas eu acho que na resposta a esta crise, portanto, não vou agora dizer se é a reunião A ou B, não sei qual será a reunião-chave para isso, mas na resposta a esta crise, eu acho que se joga realmente o futuro da Europa, ou o futuro da Europa como nós a conhecemos e como nós a pretendemos. Portanto, este para mim é um ponto claríssimo, não é? E, portanto, não tenho dúvidas de que esta crise, porque é uma crise que paralisou de forma abrupta e eu diria quase abismal a economia. Portanto, esta não é uma crise financeira, mas pode tornar-se uma crise financeira. É uma crise económica, é o parar da produção em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, ela vai ter efeitos devastadores. E, portanto, é evidente que se... Eu até nem dizia, sabe que eu digo, até tenho usado isso muitas vezes, mas eu vou aqui ser mais preciso. Eu não diria a Europa, a resposta da Europa, é a resposta dos líderes nacionais que têm responsabilidades na Europa. Porque o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, as instituições genuinamente europeias estão a favor de soluções. Enfim, haverá diferenças entre os partidos, entre os países, mas eu diria que há maiorias para soluções que são soluções totalmente pró-europeias. Mas são os primeiros ministros, os chefes de governo, os chefes de executivo nacional, que quando se sentam a uma mesa e, portanto, estão a pensar muitas vezes nas suas opiniões públicas nacionais e não no interesse comum europeu. E, portanto, curiosamente, digamos, se a Europa falhar, é mais por responsabilidade dos líderes nacionais do que dos líderes europeus. Portanto, é importante passarmos esta mensagem, porque não há dúvida, por exemplo, que a Comissão, neste mês, tem feito imenso, enfim, dentro de uma margem muito apertada que tem feito imenso para libertar recursos, para encontrar soluções, para tentar coordenações e até tem sido aqui ou ali torpedeada. Portanto, as instituições europeias têm uma visão que eu diria pró-europeia. Haverá com certeza diferenças, uns gostariam mais disso, outros mais daquilo, mas há isso. Aqui o que está em causa são os líderes nacionais, que em geral são reféns do seu próprio, digamos, da sua própria agenda nacional. Paulo Rangel, permita-me que verifique que se o Pedro Silva Pereira partilha dessa sua opinião. São os líderes nacionais, com certeza, daqueles 4 países que se opõem a uma solução mais solidária para esta crise. É evidente que nós sabemos que se os déficits e as dívidas públicas dos Estados aumentarem, como inevitavelmente vai acontecer, por muito que agora se diga que se dá empréstimos que depois são de pagar e que a dívida aumenta, mas os juros estarão baixos porque o Banco Central Europeu está a intervir, mais tarde ou mais cedo, alguém olhará para os números da dívida pública dos países, em particular das economias mais vulneráveis, mas não apenas dessas. Há grandes economias muito atingidas por esta crise e, nessa altura, isso só poderá suscitar nervosismo, pânico nos mercados financeiros e nós sabemos como essa história acaba. É por isso que era muito importante que a dívida pública de que estamos a falar pudesse ser tanto quanto possível mutualizada, porque isso garantia que ela era emitida a juros mais baixos e que tinha uma garantia de que não haveria depois uma individualização
percepção do risco por país, porque isso é que determina que a especulação financeira acabe por atingir mais uns países do que outros. Eu creio que essa solução, no entanto, eu não estou à espera de resultados espetaculares desse ponto de vista nesta reunião do Eurogrupo, estou à espera de um pacote volumoso e significativo de resposta de emergência à crise. Vamos ver, Pedro Silva Pereira, como vai terminar esta reunião do Eurogrupo. Creio que não consegue ouvir, mas para um futuro mais positivo. Eu estou a ouvi-lo bem, obrigado. Muito, ok. Eu é que percebi que não. Estava a terminar o meu raciocínio. Com certeza, e fez muito bem. Agradeço-lhe, Pedro Silva Pereira. Agradeço também ao Paulo Rangel, aos dois a disponibilidade para aqui analisarem em direto esta noite através de Skype aquilo que sabemos sobre a reunião do Eurogrupo, que vai longa e deve prolongar-se pela madrugada.